Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Jodima Cast. Eu sou o chefe Júnior Jodima e hoje nós estamos aqui no Jodima Cast para desmistificar a história de que o pão é vilão, né? Eu sou apaixonado por pão, né? Como pão, faço pão, sou chefe padeiro, sustento a minha família com pão e nem por isso o pão é o vilão na minha vida, né? Mas nós trouxemos para cá hoje uma pessoa que pode falar com propriedade sobre essa questão do pão ser o vilão. Porque nós estamos aqui com a Carla, eu vou chamar assim a Carlinha, viu? Que é nossa aqui, nutricionista, e ela vai nos falar um pouquinho hoje, viu, Carla? Seja bem-vinda ao Jodima Cast. Muito obrigado por aceitar o convite, é com muita alegria que a gente te recebe hoje aqui no Jodima Cast, tá bom, Carla? Tá joia, Júnior, eu que agradeço, porque eu acho que esse vai ser o podcast mais disputado, porque olha quanta delícia tem aqui na mesa. Vai ser muito gostoso e todo mundo vai querer participar. E pode comer tudo, não tem nada... Já comecei comendo antes de gravar aqui, eu já tava comendo uma Carolina que tava deliciosa. Pra mim é uma honra estar aqui, principalmente em defesa do pão, que você sabe que eu sou defensora do pão, que a gente bota ele muito como vilão, mas eu sou defensora dele. Ô, Carlinha, olha só, vamos logo direto ao ponto aqui. E vamos saber o seguinte. Então, todo mundo fala que o pão é o vilão, o glúten, o trigo, esse negócio que o pão é o vilão. Vem cá, essa fama é merecida do pão? Vamos lá. Não, a gente tem que desmistificar isso aí, Júnior. Sabe por quê? Porque de tempos em tempos, na nutrição principalmente, a gente arruma um culpado. Uma hora é o ovo, outra hora é a manteiga, outra hora é o queijo, outra hora é o leite, outra hora é o pão. E a gente sempre tem que analisar da seguinte forma: todo extremo, todo excesso não é verdadeiro. Se fala que um alimento é vilão, você tem que desconfiar da mesma forma como se fala, quando se fala que ele é o santo sagrado que vai te curar todas as doenças, né? Perfeito, Carlinhos. E o pão não é vilão, Júnior. O pão faz parte da alimentação do homem desde os primórdios da humanidade, né? Desde antes dos egípcios, o pão está ali presente na alimentação humana. Então, existem outros fatores que levam à obesidade, que levam ao ganho de peso. Sedentarismo, principalmente, né? E não é o pão. Existem outros comportamentos do homem que levam ele a ganhar peso, a estar obeso, a estar com outras doenças que vêm da alimentação. Só que a gente tem também aquela incúria, né, que fala que a gente precisa botar a culpa num agente externo. Exatamente, então, acho que a modinha agora é o pão, né? É eu colocar tadinho. Ele não tem culpa, não. Pode inserir-se dentro de uma alimentação equilibrada. O equilíbrio aí, é tudo. Carlinhos. E você pode Porque é mais fácil você botar a culpa no pão, né, Carlos? Do que fazer uma alimentação equilibrada, né? A gente está tão sedentário, Júnior, olha só, e que a gente, hoje em dia, a gente pede a comida pelo iFood. É um aplicativo. A gente, em vez de ir lá sentar e cozinhar, a gente pede pelo iFood. E uma das grandes brigas em condomínios hoje é a discussão se o iFood pode subir até a sua casa ou você tem que descer para buscar. Entendeu? Então, olha o nível de sedentarismo que a gente está. Então, é o comportamento do homem que está levando ele a engordar. A gente está comendo calorias demais e está fazendo atividade física de menos. E aí a gente coloca a culpa no pão. É mais fácil, né? É mais fácil eu colocar a culpa no pão do que eu sair de casa para pedalar, para caminhar, para fazer uma natação, para fazer um judô, né? Para fazer um esporte, né, Carla? É muito mais fácil. E quando você tem o equilíbrio, que você faz atividade física, você pode desfrutar do prazer que é comer um pãozinho de sal, um pãozinho francês, quentinho com a manteiguinha dentro, um ovinho, ou com um cafezinho. Olha que coisa deliciosa. Você não precisa se privar disso. Então, e outra coisa, o pãozinho, a gente tem que acabar com esse mito de que o pão é o vilão. E o pãozinho também pode vir acompanhado, né, Carlinha? Lógico. Pode vir com um ovinho também. Lógico. De manhã, né? Um pão com queijo, com manteiga, com ovo. Aí você tá fazendo uma refeição equilibrada e super saudável. A gente tem que tirar esse personagem de que o pão é o vilão da alimentação, que não é o pão que tá te Carlinha, botando. além do pão com ovinho e mais algumas outras coisas ali no café da manhã, não pode faltar, que eu quero falar com você, do café. De um cafezinho, né, Carlinha? Ó, esse cafezinho aqui, Carlinha, que nós estamos tomando, é uma seleção que o Boas Alimentos está fazendo, que eles estão chamando de sentidos. E bom demais. É um cafezinho 100% arábica, 100% arábica, e ele é selecionado, esse aqui é da linha gourmet, Sentidos Gourmet.
É um café. Você viu a doçura do café? Sem açúcar, você sente a doçura do café, entendeu? Isso aqui foi ideia da Eduarda Buarez, que eu acho que você conhece bem, né? Que ela também entende muito bem, não só de café, mas de pão. Olha, Alimentos Buarez aqui desenvolveu. Né? Tá uma delícia esse cafezinho aqui. Demais. Muito bom, muito bom. Então é lógico, para acompanhar um pãozinho, nada melhor do que um café de qualidade. Com certeza. E o Buarez está trazendo esse café nessa linha sentidos, né? Maravilhoso. Aí você equilibra, ó, você bota a cafeína que já te dá um up e um pãozinho que vai te nutrir bem. Tá vendo só? E Carla, olha só, o que acontece? A gente também tem que dividir a questão dos pães, né? É lógico, a pessoa também não pode ser nada de exagero. E dependendo do pão que você vai comer. Não é cada pão tem uma figura aí para você, né? Então hoje o pãozinho da padaria, que você compra lá na padaria, o pãozinho francês, aquele pãozinho doce que você vai pegar lá na vasca mesmo, que tá lá, é o pãozinho integral, né? Que nós temos a linha dentro das padarias. A gente precisa também entender que não é todos os tipos... nós temos aqui o pão, é um tipo de pão só. Não, nós temos vários tipos de pães e tem um pãozinho da padaria, sim, né? Que ele o pessoal fala assim, ele é mais gostoso, né? Que tem isso, Carla? Tem. A gente tem que entender que conhecimento é libertador, né? E aí a gente pode escolher, sim, existem pães que são mais saudáveis e existem pães que são menos saudáveis. Por exemplo, um pãozinho da padaria, que é feito com ingredientes selecionados, você vai ver que ele não vai durar 2 dias, ele já tá meio durinho, no 4º dia ele já começa a mofar. Sim. É o que a gente chama de tempo de prateleira. Quanto mais rápido um alimento estraga, vamos colocar assim em palavras de centavos, mais saudável ele é. Entendeu? Porque assim, se você compra um pão na industrializado, que ele vai durar ali um mês... Nas padarias, um pão ali vai durar, aqueles empacotados, pão doce, 7 dias. Então, no máximo, ali vai dar 5 dias, é isso mesmo? 5 dias. Aí você compra um pão no mercado, que primeiro você olha a lista de ingredientes, começa a ter aquele monte de nome que você não sabe de onde vem, nem o que significa, Carlinha. Você já começa a desconfiar. Né? E aí, ele dura um mês, ainda tá fofinho? Não é normal isso, né? Então, ele tá cheio de aditivo químico, que isso aí é o que vai prejudicar o nosso organismo. Agora, um pãozinho de padaria, feito com ingredientes selecionados ali, com todo o toque humano, com aquele calor humano, com amor, vai só te fazer bem. A gente tem que parar de culpar e tem que entender os benefícios também de diferenciar. Por exemplo, um pão integral, um pão com grãos adicionados, vai ter muito mais fibra, que vai te dar muito mais saúde em nível intestinal, que promove sistemicamente mais saúde, mais disposição. Então, a gente tem que entender que conhecimento liberta. Esse trabalho que a gente hoje, lá na Jodima, a gente tem até resgatado, né, Carlinhos, que é fazer o futuro da panificação com o passado, que a gente resgatar a fermentação natural, né? O processo artesanal, a longa fermentação. Então, eu tenho pães lá com 24 horas de fermentação, com fermentação natural. Então, isso tudo também traz benefício. E isso você vai encontrar mais nas padarias, que é interessante que você falou, né? Tá ligado, diretamente ligado à questão do tempo de prateleira, da validade do pão, né? Então, aqueles pães que têm a validade menor são pães que levam menos ingredientes. Ingredientes que eu digo menos aditivos, menos conservantes. Sim. São produtos mais artesanais, com processo artesanal, né, Carlinhos? Isso aí traz mais benefícios pra gente, né? E isso daí, Júnior, não é só no pão. Eu falo com todos os meus pacientes, dentro da nutrição, a gente precisa resgatar os valores antepassados, resgatar os valores ancestrais, né? E nada mais é do que o pão de fermentação natural. A gente precisa voltar a fazer a própria comida, a gente precisa sentar à mesa e fazer a comida, porque a rotina de vida moderna faz a gente correr demais. E aí a gente busca descanso e busca prazer naquilo que está tirando a nossa saúde. Por quê? A gente fica com mais tempo de tela, fica procurando dopamina. Exatamente. E a gente fica sentado no sofá também, ao invés de sentar e cozinhar. Então, a gente perde um tempão fazendo essas coisas que vão tirar a nossa saúde e fala que não tem tempo. Então, a gente pode, sim, preparar uma comida, descer na padaria sem bicicleta, sem carro, a pé, para fazer uma atividade física, comprar o pãozinho, do que pedir pelo aplicativo. É isso aí. E é muito melhor do que você colocar a culpa no pão, né? Lógico. Mas as pessoas não querem fazer isso, querem botar a culpa no pão. Mas tudo bem. Nós estamos aqui hoje no Jodima Cast com a Carla para a gente acabar com esse mito. Desmistificar
esse vilão aí que é o pão. É. E o legal, falando de pão, aí eu vou puxar um gancho, Carlinha, que é o tal do glúten, né? O malvado glúten aí, que está diretamente relacionado com o pão, né? Que é trigo, e aí tem o glúten. E aí muitas pessoas colocam a culpa, relacionam a culpa do pão, colocando ele como vilão por conta do glúten, Carla. Procede isso, vamos explicar para as pessoas entenderem. Então, Júnior, qual é o grande problema daí? Que existe muita pseudociência na internet. E hoje a gente acaba seguindo aquilo que a blogueirinha postou, aquilo que o influencer postou. Aí a pessoa fala assim, eu cortei o glúten da minha vida e emagreci não sei quantos quilos. Só que ela não cortou o glúten, ela cortou o excesso de calorias que vinham e que, em teoria, tinham glúten. Por exemplo, ela parou de comer o pãozinho, mas ela parou também de comer o bolo recheado, ela parou de comer o fast food que tinha glúten. Então, ela fez um déficit calórico e por isso ela emagreceu, não foi por conta do glúten. Segundo a Organização Mundial de Saúde, menos de 1% da população mundial é intolerante ao glúten ou celíaco. Olha bem. Então, e aí as pessoas não têm o diagnóstico, né? Vão por achismo e param de comer o pão e botam a culpa no pão. Quando, na verdade, era o excesso de calorias que estava deixando ela inflamada, o excesso de multiprocessados, o excesso de industrializados que estava inflamando ela. Não o glúten. Em vez de comprar o pãozinho na padaria, comprava aqueles pães lá com 60 dias de validade, exatamente, né? Mas, enfim. E aí, Carla, o que acontece? As pessoas... falam que pararam de comer o glúten, né? Que pararam de comer o pão e emagreceram. Mas elas eram sedentárias, né, Carla? Eram sedentárias. E aí, não é que elas param de comer o pão. Elas continuam, às vezes, comendo menos, mas elas começam a caminhar. Sim. Que antes elas não faziam, né, Carla? E vira uma bola de neve, por exemplo. Aí a pessoa corta glúten, corta lactose. Só que, na verdade, ela está cortando excesso de calorias. E para de tomar um sorvetinho, para de comer esses industrializados. E aí ela começa a ter mais disposição, vira uma bola de neve. Aí se olha no espelho, viu que deu uma desinchada, começa a fazer atividade física. Então, é uma somatória de fatores que levam ela perdeu peso, não é o glúten. E aí, Carla, um perigo, né, Carla? Porque as pessoas começam a fazer um correlacionamento do glúten, do pão, ao emagrecimento dela, à saúde dela, né? Sem um diagnóstico, sem uma orientação de uma nutricionista, sem orientação de um médico, entendeu? E elas colocam aquilo na cabeça e saem cortando e simplesmente, sem saber realmente o real fato dali que está acontecendo com elas, né? A origem do problema, elas colocam a culpa e elas podem, com isso, né, Carla, acabar tendo outros problemas. Porque às vezes você cortar o pão, cortar o glúten ali 100%, sem ter uma orientação médica, de um nutricionista, de um médico, pode ocasionar outros problemas, né, Carla? Muitas vezes é mais prejudicial do que saudável. Porque a pessoa começa a ter déficit de micronutrientes quando ela faz dieta sem um acompanhamento de nutricionista. Ela começa a ter... aí, no primeiro momento, ela pode até ficar feliz que ela está perdendo peso. Vamos colocar assim, porque uma outra coisa que a gente faz errado também é ficar baseado muito no que a balança está falando, né? Então, aí ela começa a poupar a massa gorda e queimar a musculatura, que também vai ser prejudicial para a saúde dela. Então, toda e qualquer intervenção tem que ser feita com acompanhamento, sabe? E principalmente por conta de, como eu falei antes, dessa pseudociência que tem na internet, sabe? Às vezes até profissionais... Um perigo, né, Carla? Às vezes você vê médico falando, entendeu? Médico falando de artigo que não tem embasamento. Perigo. E aí ele defende aquilo e a pessoa acredita, porque eu falo que é o tal do jaleco branco, né? Ele colocou o jaleco branco, já ganha autoridade. Então, por isso que a gente tem que saber instruir o paciente, educar o paciente, né? E aí, por isso que eu defendo que a gente não precisa... E tem pessoas até que nem são médicas, né, Carlinhos? Coloca esse jaleco branco e aí nas redes, né, como influencer, as pessoas não pesquisam, elas não pesquisam, né, acabam acompanhando essa pessoa e elas acabam entrando num caminho que pode trazer um prejuízo para a saúde delas muito grande, né, Carla? Sim. E aí elas cortam o glúten, cortam o pão, aí começa a emagrecer. Elas acham que a culpa é do pão e do glúten e não é. E daqui a pouco elas estão tendo um outro problema maior ainda, né, Carla? E, Júnior, isso daí eu posso falar até, assim, de experiência própria.
Porque eu nutricionista é a minha segunda profissão, né? Ser nutricionista é a minha segunda profissão. A minha primeira profissão eu era publicitária e eu tava com problemas de saúde por conta do sobrepeso. Legal, essa história aí é legal. Porque cai exatamente nessa questão de, naquela época lá, todo mundo era culpado, né, Carla? Isso. E aí eu botava a culpa em tudo, né? Só que eu ficava trabalhando até 3 horas da manhã, comia um monte de fast food da vida, né? E eu tava com sobrepeso e tive problema cardíaco. Aí o médico me deu um puxão de orelha e eu fui fazendo tudo, assim, eu vou fazer a dieta, aí eu emagreci e foi tudo dentro da prática. E um monte de gente me pedia dieta. Ah, como que eu faço para emagrecer? Aí eu larguei tudo. Com 38 anos eu voltei para a universidade, fui estudar nutrição. E aí que eu vi que eu, no fundo, estava fazendo um monte de coisa que eu não deveria. Ah, visualmente eu estava bem. Só que se eu fosse fazer um exame de sangue, eu estava com déficit de micronutrientes, meu cabelo estava começando a ficar feio. Ah, eu estava magrinha, mas eu não estava saudável. Né? E isso daí também, a longo prazo, ia ser muito danoso para a minha saúde, né? Então, assim, por isso que eu falo que conhecimento liberta. Hoje em dia tem pseudociência aí falando que você não pode comer fruta. A gente come fruta desde que o homem é homem, a gente come fruta. Antes de ser homem, quando a gente era macaco, a gente comia fruta. É isso aí. E como que a gente não pode comer fruta? Entendeu? Então, a gente tem que, mais uma vez eu falo, a gente tem que duvidar de todo mundo que fala assim, ó, esse alimento é milagroso. Esse alimento é o que está deixando você doente. Não. É um conjunto de fatores. O equilíbrio é a chave. E dentro desse equilíbrio, o pão entra tranquilamente. Que bom, muito bom. Olha, fico feliz em ouvir isso daqui, porque a Carla é minha amiga e a gente vem conversando sobre isso. Como eu sou apaixonado por pão, né? Sou apaixonado por trigo, transformo o trigo em pão, em bolo. A Carlinha também é apaixonada por nutrição, é apaixonada em transformar essas pessoas e as pessoas entenderem. Então é muito importante você que está querendo fazer, está achando que está gordinho, que está isso, procura um profissional, procura uma nutricionista, procura, a Carlinha está aqui, procura um nutricionista, se informa, não faça nada da sua cabeça e não faça nada desses influencers que estão aí. E a história da Carlinha é muito legal, porque como a Carlinha falou, ela era publicitária, cabeça quente, tava gordinha, né, Carlinha? Botava a culpa em todo mundo, aí foi lá procurar ajuda, começou a fazer uma dieta e, por fim, você falou, vou ajudar também outras pessoas, que aí você fez nutrição também, né, Carla? E aí, pra quem não sabe, a Carla chegou um período da vida dela a viajar para Las Vegas, mas eu vou deixar ela explicar isso daí. Então, aí como eu tava apaixonada por esse meio, né, de fitness, né, e aí eu me inscrevi no campeonato mundial, né, de fisiculturismo, primeiro foi em Miami. E aí eu ganhei o campeonato mundial em Miami, mas aí eu tava num outro extremo também. Sabe aquelas que levam marmita pra festa? Eu era desse nível aí, né? Então aí eu fiquei 5 anos dentro desse meio, antes de eu estudar nutrição ainda, né? E aí eu levava, era frango com batata doce o tempo inteiro. E aí eu acreditava nessas questões, que eu tinha que cortar todo e qualquer alimento que não fosse aquilo que estava prescrito ali de macronutrientes, né? Que as pessoas falam que é só carboidrato, proteína e gordura que a gente tem que comer, né? Mas não, existe uma série de micronutrientes que estão ali por trás que a gente precisa daquilo também para nossa saúde, né? E aí eu levava batata doce para festa, por exemplo, né? Isso é saudável? Não, nenhum extremo é saudável. Então a gente pode aliar Carla. O melhor dos dois mundos, né? Eu posso sim me permitir ir numa festa de aniversário e comer um bolo. Entendeu? Se eu faço a minha atividade física, se eu me alimento 80% do tempo saudavelmente, eu posso sim me permitir esses excessos de vez em quando. E é gostoso, faz bem até para a nossa saúde mental, né? Não, e Carla, é isso mesmo, Carla. Você falou tudo. Extremo não é interessante. A gente precisa ter equilíbrio no que a gente faz, né, Carla? Porque também, se eu comer só pão, aí também não. A gente precisa ter equilíbrio. Agora, não dá pra eu falar que o vilão é o pão, que o vilão é o glúten. Primeiro porque, Carla, a gente estava conversando há um tempo, a gente estava falando exatamente sobre isso, foi o que você falou. As pessoas falam várias coisas sobre o glúten, sobre o pão, mas ninguém prova nada. A pessoa fala que tem estudo, que tem aquilo, mas não tem embasamento, não é, Carla? Nós estávamos conversando. Existe algum estudo, algum embasamento que fala sobre a questão do glúten, de fazer mal? De que o glúten é altamente inflamatório, igual eles pregam aí, não. Tirando quem é celíaco e quem tem intolerância, como eu falei com você antes, segundo a OMS, diagnosticado por um médico, nutricionista, né? Segundo a OMS, menos de 1% da população tem essa intolerância e é celíaco, né? Então é melhor a gente pensar assim, ó, geneticamente não me faz mal, não me faz mal.
Entendeu? Não precisa a gente demonizar o pão, tá errado, né? Aí, às vezes, a gente faz algumas trocas, né? Por exemplo, igual um monte de gente falou, né? Postou, e eu estava até conversando com aquele antes, né? Vou trocar o meu pão pela tapioca. Só que, nutricionalmente, é pior você trocar o pão. Não faz parte nem da nossa cultura. A nossa cultura aqui no Sudeste, no Sul, é comer um pãozinho de manhã. Então, como que eu vou interferir no seu hábito de vida? Né? Se eu puder encaixar um pãozinho de manhã dentro da dieta para você atingir o seu objetivo, nada mais normal do que aquilo. Aí você vai ter adesão. Com equilíbrio, né, Carla? Com equilíbrio. Isso. Agora, se eu virar para você e falar assim, você nunca comeu tapioca na vida. Eu falo assim, você tem que comer tapioca. É muito mais difícil você ter adesão. E a questão de caloria também. Fica tranquilo, Carla, não tem problema não. É porque eu falo muito com a mão. Todos nós, né? A gente fala. Padeiro também fala muito com a mão. Agora, Carla, interessante que a tapioca e o pão, a tapioca acaba tendo, que é uma briga, né? A tapioca é mais calórica do que o pão. Ela é mais calórica, o índice glicêmico dela é mais alto. Então é muito melhor você comer um pãozinho, não que você não possa comer uma tapioca, mas é muito melhor você comer um pãozinho do que uma tapioca. Sim, e é mais gostoso também. É mais gostoso, além de ser mais gostoso, é menos calórico e tem o pico de glicemia. No fundo, eu nunca gostei muito de tapioca, não. O pãozinho é muito melhor. Eu também, viu? Eu sempre como pão. Isso. E ainda com pão com a fermentação natural, olha que legal. Quando você começa a comer os pães com a fermentação natural, você come pães que têm a curva glicêmica prolongada. Sim. Então, você não tem os picos de glicemia aqui. Porque já foi quebrada aquela cadeia do carboidrato pelos lactobacilos e pelas bactérias no processo da fermentação, não é, Carla? Isso. Aí, o pão de fermentação natural, ele vai ter uma digestibilidade muito maior, ele melhora a microbiota intestinal. Então, tem uma série de fatores que vão melhorar a sua saúde em nível entérico, né, intestinal, e a saúde por um todo, né? E aí, com isso, Carla, eu puxo um gancho aqui para te falar, que a gente está falando sobre pão, sobre pão de padaria, fermentação natural. Qual os benefícios e qual a diferença da gente comer um pão de fermentação natural, um pão da padaria, com um tempo de prateleira menor e esses pães industrializados? Então, a grande diferença é que você, como padeiro, vai poder falar com propriedade, né? O pão de fermentação natural tem muito pouco ingrediente. E isso que a gente aprende quando a gente está lá na faculdade de nutrição, quanto menos ingrediente, melhor. Aí você compra esse pão industrializado que dura até 2 meses, né? Esse pão industrializado de duração longa, ele tem tanto aditivo químico que é isso que vai prejudicar o seu intestino, não é o glúten. É aquela série de nitrito, nitrato, um monte de coisa que eu não sei nem falar o nome, que para ler a gente demora meia hora. E é pequeno. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade, porque eu já preciso usar óculos. Aí você vai para o supermercado, você não vai com óculos. Se você for pegar aquelas letrinhas para ler, né, Carla, você não consegue ler. E o que a gente tem que entender? Tem mais de 5 ingredientes na lista de ingredientes, você já desconfia. São pequenos sinalizadores que a gente tem que ter. Tem mais de 5 ingredientes, desconfia. O tempo de vida de um pão, 30 dias, está errado também. Entendeu? Ele tem que ter uma vida mais tranquilinha, morrer logo, vamos falar assim, pra gente ficar mais saudável, a gente ter mais vida. O pão morre antes, a gente tem mais vida. Então, quer dizer, é legal essas coisas, que é bom para as pessoas entenderem, né? Então, você olha lá o pão. Ele tem mais do que 4 ingredientes, 5 ingredientes ali, você já pode... Você já começa a desconfiar já, né? E aí você, lógico, você não vai olhar só isso, você tem que olhar isso aqui e olhar o tempo de validade dele também. Exatamente. Né? Então você fala assim, opa, esse pão aqui tá com isso aqui, já tá com 30 dias de validade... Porque não tem como, né? Não tem como você fazer milagre, né, Carla? E a gente tem que desconfiar também do seguinte, porque a indústria alimentícia, ela tem toda a indústria de marketing acompanhando ela. Então, às vezes, ele coloca ali no pão saudável, natural, bom demais, entendeu? E aí até a cor é escolhida pensando em atrair o consumidor. Eu, como publicitária, estudei isso antes, então sei de todos os artifícios que a indústria alimentícia usa para ganhar o coração do consumidor. E a gente precisa, mais uma vez, batendo na tecla, eu falo assim, quando a gente volta aos valores antepassados, quando a gente senta em casa, faz um pão, ou compra na padaria um pão de fermentação natural, a gente está voltando aos nossos valores antepassados. Sabe por quê, Juninho? Em 1970, a gente não tinha um tanto de obeso que a gente tem hoje. E todo mundo comia pão. Perfeito, Carla. Entendeu? Se você olha uma foto da praia em 1970, você não vê nenhum obeso.
E todo mundo comia pão, todo mundo comia macarrão, todo mundo comia leite. Então não é o glúten. Mas o pessoal andava mais de bicicleta, né, Carla? Caminhava mais. Não tinha o celular, não tinha o celular, né, Carla? Só que como a gente tá falando desde o começo, é muito mais fácil eu colocar a culpa no glúten do que falar assim, opa, eu tô preguiçosa demais. Eu tô sentada. Eu sei, sabe por quê, Júnior? Hoje o sofá é mais confortável, a gente fica deitado lá. Com certeza, até eu acho. Até eu acho. Geneticamente, a gente é feito para poupar energia. Os nossos genes são para poupar energia, só que a gente tinha escassez de comida. E agora não, a gente tem uma super oferta de comida e a gente está sedentário. Então, entra comida, a gente quer poupar e a gente não gasta. Sabe, a balança não fecha? Exatamente. Eu costumo brincar e dizer que a nutrição, porque além da Carlinha, né, minha amiga, lá em casa eu passo apertado, né? Porque a minha esposa é nutricionista também, né, Carla? Você conhece. E aí eu costumo brincar e dizer o seguinte, perder peso é matemática. Né, Carla? No fundo é matemática. No fundo é matemática, né? Como assim, Júnior? Matemática ué. Quanto que você está ingerindo de caloria? Quanto que você está perdendo? É isso. Né? Que você está gastando, né, Carla? Você está gastando. Porque as pessoas não querem correr, não querem caminhar, não querem fazer uma atividade física, querem ficar agarrada no celular o tempo todo, num sofá confortável, e aí bota a culpa no pão, coitado. E a função do nutricionista é justamente essa, é te dar muita comida, para você ter o aporte nutritivo, estar bem nutrido e com pouca caloria, com a caloria que vai te dar o seu objetivo. Se for para ganhar massa, um pouquinho mais de caloria, se for para perder peso, menos caloria. Né? A função do nutricionista é te dar muita comida. As pessoas têm medo de comer hoje em dia. Né? Tem medo de comer pão, tem medo de comer leite, tem medo de comer. E aí, às vezes, ela fica numa restrição tão grande que daqui a pouco ela tem um rebote, aí ela come até o reboco da parede. Boa, Carla. Bom que a Carla ela tem umas tiradas muito boas. E assim nos faz refletir, né? A gente tá, por isso que a gente bate direto, tem falado muito de você procurar um profissional. Não faça nada pelo Instagram, pelo YouTube, porque você tem muita coisa boa, mas você também tem muita coisa ali que pode te trazer um prejuízo. E os nutricionistas, os médicos estão aí exatamente para poder te dar uma orientação. Você precisa ter uma orientação de um profissional para você poder ter um equilíbrio na sua alimentação. Comer o seu pão direitinho, mas fazer a sua atividade física, né, Carla? Porque além de nutricionista também, você tem um curso também de análise, de psicanálise, psicanálise né? Clínica, Psicanálise clínica, porque não dá para entender só do estômago, você tem que entender a cabeça da pessoa hoje também, né, Carla? É justamente por isso, Júnior. Aí eu fui estudar nutrição e eu sempre soube que era matemática. Se você sabe que 2 mais 2 é 4, por que as pessoas estão comendo tanto, sabe? Aí eu fiquei pensando. E aí eu fui levada para psicanálise clínica justamente por isso, porque existem gatilhos que levam a gente a comer sem ter fome física. E aí é a busca por dopamina, busca por serotonina, que são neurotransmissores que vão causar bem-estar, vão causar prazer na gente. E aí a gente busca dopamina rápida no celular, nas telas. O dedinho ali, com o né, dedinho cara? Ali, aí a gente fica vendo meme que o amigo mandou, aí a gente dá risada, o nível de dopamina vai lá em cima. Só que aí acontece o rebote. Se ela estava em 50, ela vai para 100, depois que passa, ela vai para menos 20, vamos colocar assim. E aí a gente busca mais daquela dopamina. E a dopamina a gente encontra em outras coisas que são mais saudáveis também. A gente pode meditar, a gente pode fazer atividade física, serotonina, atividade física também a gente pode fazer, que vai melhorar. Com a alimentação equilibrada, a gente também tem o equilíbrio desses neurotransmissores, só que a gente está buscando essa felicidade em coisas que estão tirando a nossa saúde. A gente busca nas telas e no sedentarismo, e na comida gorda, carboidrato e gordura. Uma outra coisa que é interessante, Júnior, que as pessoas têm medo do carboidrato. O carboidrato é o vilão. Exatamente, né? Carla, aí, todo mundo fala mal do carboidrato, né? E a base do trigo, boa parte do trigo é carboidrato, né? Porque o grão do trigo, as pessoas... E é interessante também, Carla, quando a gente falar sobre carboidrato, porque as pessoas, elas acabam não entendendo. E é bacana você falar sobre isso, porque você vai falar com propriedade sobre o carboidrato e sobre o trigo e o trigo integral. Porque as pessoas, elas não entendem. O grão do trigo, ele é composto pela casca, pelo endosperma, que a gente chama, que é aquela parte branquinha dentro dele, e o germe do trigo, que é onde vai germinar o trigo, né? Então, quando a gente moe o trigo inteiro,
o trigo integral, é moído o trigo inteiro. É aquele grão todo. E tem o carboidrato. O trigo integral também tem o carboidrato. Tem o endosperma que está lá dentro também. Só que o trigo integral também vai ter a casca. Vai ter toda a casca do trigo, que são as fibras, né, dele. Porque as pessoas querem colocar o vilão, aquela questão do carboidrato muito calórico, e aí acham que o pão integral é só casca. Não, o pão integral, ele também tem carboidrato dentro dele. Também. Só que a diferença é que ele tem as fibras, tem a casca do grão, né? E a gente precisa, o carboidrato é o macronutriente principal para dar energia pra gente. A gente precisa dele para ter mais energia, para executar as nossas funções, né? Então a gente não pode. Aí as pessoas falam assim, eu fiz uma dieta, cortei o carboidrato, perdi muito peso. Perdeu peso, falso, sabe? Porque o carboidrato, ele leva a água para dentro do seu músculo. Vamos falar aí. Ele levou a água para dentro do seu músculo. Você cortou, tirou a água de dentro do seu músculo. Aí na balança o peso desce. Só que a gordura tá lá ainda. Você não queimou gordura. Olha só, entendeu? Carla. Aí a pessoa acha que emagreceu. Não, ela só tirou a água de dentro do músculo. Muitas vezes ela perde massa muscular e ela não emagreceu. Emagrecer é ganhar massa magra. Mesmo que isso não interfira no peso da balança. Tá vendo? Entendeu? Essa é a diferença, Carla, de você escutar o blogueiro que não sabe, os pseudos, né? Os pseudos entendidos, né, Carla? E procurar um nutricionista com embasamento, com um diagnóstico, com um direcionamento correto para você, né? Eu acho que o grande segredo é esse, é o equilíbrio. Você pode comer de tudo. Pode comer de tudo. Se eu quiser comer um doce extremo, posso comer. Mas não posso comer sempre, todos os dias, nem em grandes quantidades. Então, eu posso comer de tudo com equilíbrio. E eu tenho que equilibrar também a atividade física. Eu falo que é um tripé de saúde. Atividade física, alimentação e sono. A gente também está perdendo muito sono. Bicicleta é muito bom, né, Carla? Demais, porque eu também sou ciclista amador, viu, Carla? Então eu pedalo. Ultimamente eu tô tendo problema por causa do meu tempo, mas eu tenho que voltar a pedalar, né, Carla? Que é muito importante. E a bicicleta trabalha muito a panturrilha, né? E a panturrilha, na área médica, a gente chama de segundo coração. Porque é ela que faz o sangue retornar. Então, se você tem panturrilha forte, você vai viver mais tempo. Aí é o segundo coração. Aí, tá vendo? E realmente, quem pedala tem utiliza muito a panturrilha. Que legal, Carla. Garante mais vida. Não é? Agora, Carla, falando sobre pão, falando sobre fermentação natural, queria te perguntar uma coisa. Você gosta de pizza? Adoro. Não, vem cá. Adoro, né? Sou descendente de italiana, adoro pizza. E não tem como não gostar de uma pizza, né? É bom demais, é bom demais. Deixa eu te falar, isso para nos ajudar as padarias, né? Por isso que é legal, né? O Moinho Buás Alimentos, ele ajuda muito o fortalecimento da panificação no Espírito Santo. E o Buás Alimentos hoje, ele lançou o trigo para pizza de fermentação natural. Olha que bacana. Está aqui hoje conosco. Esse trigo, eu vou fazer a pizza na minha padaria. O trigo, ele é próprio para pizza, porque o trigo para pizza, ele tem que ser um trigo focado para pizza, porque você precisa de um glúten, a rede de glúten, ela tem que estar mais relaxada para você poder esticar a pizza e ela não voltar, né, e ficar legal. E com isso, associado a esse trigo, eles ainda adicionaram a massa madre, a fermentação natural, já desidratada ali dentro, que nós temos hoje essa tecnologia também, entendeu? De você adicionar no produto as propriedades da fermentação natural através da massa madre desidratada. E o Moinho Buás desenvolveu isso para nós, aqui no Espírito Santo, para panificação, né? Eu sou suspeita para falar. Primeiro que eu adoro pizza, defendo a fermentação natural e defendo também que a Buás Alimentos é uma indústria capixaba. É o nosso moinho. O Moinho Buás é o moinho do capixaba. E pra você ver que carinho que eles tiveram com a panificação do Espírito Santo, desenvolver um trigo para fazer pizza e com fermentação natural. Mas isso aí mostra que assim, a indústria tem que estar de olho nisso, porque a gente está voltando para os valores antigos, para os valores antepassados, né? E nada mais inteligente do que a própria indústria mudar
aquilo que está, né? Fazer esses ingredientes naturais, com fermentação natural, para fornecer mais saúde para a gente, né? É isso aí. A indústria, a panificação, ela precisa acompanhar, né, Carla? Acompanhar o mercado. Sim. Aquilo que o mercado está pedindo, o mercado está exigindo ali. Não só na parte saudável, como nas tendências também, inovações e tudo, né? Isso aqui, graças a Deus, da nossa panificação, é uma panificação forte no Espírito Santo, devido aí às entidades, aos Sindipães e AIPães, e é lógico aos parceiros como o Moinho Buás, que tem investido na panificação, e aí a gente pode trazer para dentro das nossas padarias esse trabalho com esse trigo, com esses produtos de qualidade, que hoje a Jodima está começando a fazer as pizzas com fermentação natural, utilizando o trigo do Moinho Buás. Eu vou comprar e vou fazer a pizza, hein? Eu vou comprar e fazer a pizza, mas eu vou comprar na Jodima também. Vamos lá na Jodima para você comprar pizza com fermentação natural. O croissant, já fiquei fã. Agora a Carolina, o pãozinho, fermentação natural, delicioso. O nosso croissant, aí o pessoal fica naquele negócio, né? O croissant, nós temos que fazer, o croissant tem que comprar o trigo francês e tal. Pessoal, a manteiga realmente tem que ser uma manteiga diferenciada. Mas o trigo, eu vou usar o trigo do meu Moinho Buás. Então, o meu croissant é capixaba. Ele é delicioso. A técnica dele é francesa, mas ele é capixaba. E é um croissant com fermentação natural, é um croissant com 24 horas de fermentação, laminado com manteiga, feito com o trigo capixaba, que é um trigo do Moinho Buás. E, Júnior, é interessante você falar isso, né? Porque a gente vê também em todas as áreas, né? Um monte de gente assim, se for, sei lá, um dermatologista, usar a ferramenta mais cara que tem, ou o nutricionista usar a balança mais cara que tem, quando no fundo, é a mão do operador que manda, não é? Não é verdade? É a mão de quem tá fazendo a mesma coisa assim. É verdade. O cara pode usar o trigo mais caro do universo. Se ele não tiver a mão e o amor por fazer aquele pão ali, não vai ficar bom, não é verdade? Com certeza, Carlinha, com certeza. Tem que ter, eu costumo falar, para você mexer com pão, para você trabalhar com trigo, com pão, você precisa ter amor, você precisa ter carinho. Agora, Carla, me fala aqui uma coisa. Vamos lá, pra gente acabar com isso. O pão realmente engorda ou não? Me fala aí. Não, como a gente falou antes, o que engorda é o superávit calórico. É você ingerir mais qualidade do que você gasta. É lógico que a gente tem que ter um equilíbrio dentro da alimentação. O carboidrato, ele não engorda, o carboidrato não é vilão, o pão também não é vilão. É igual eu falei antes, né? Qual é a diferença em nível de eu trocar um pão por uma tapioca? Você está trocando, sabe? Aí eu deixo de comer o pão que eu gosto, que vai me trazer um prazer, porque eu vou comer a tapioca que a blogueira falou, quando no fundo ela está me dando mais calorias, o índice glicêmico é maior, está me dando menos fibra. Não faz sentido, né? Então, o conhecimento liberta. Você saber dessas pequenas coisas vai te libertar. Então, você procura um profissional de saúde que vai te instruir, um nutricionista, um nutrólogo, que aí ele vai te ensinar que você pode fazer essas trocas. Tá? Pode comer o pão. E eu vou aqui puxar um gancho, porque eu adorei o trocadilho que a Carla fez, que foi o seguinte... Porque se o pão fosse ruim, Jesus Cristo não tinha dividido o pão, né? Tinha dividido a tapioca. Eu falei isso lá naquela palestra do Sindipães, justamente por isso, né? O pão faz parte da cultura, é milenária essa participação do pão na nossa cultura. Então, por que só agora ele está engordando a gente? Não é verdade isso. Senão a gente já era gordo desde o começo do tempo. Em 1900 tem a foto de um cara que era o cara mais obeso que tinha. Ele fazia eu não vou lembrar o nome dele certinho aqui. Ele fazia parte daquele circo dos horrores. As pessoas viajavam longas distâncias, pagavam para ver o cara de 130 quilos. A gente anda na rua hoje, quantas pessoas de 130 quilos a gente encontra? É normal. E em 1900 todo mundo comia pão. Então não é o pão o vilão, né? É o nosso hábito de vida. É o hábito. Que tá deixando a gente gordo. É isso aí, Carla. E é muito mais fácil você colocar a culpa no pão. Nós estamos aqui com a Carlinha. A Carlinha disse, o culpado não é o pão. Pode comer pão, tranquilo. Mas aí você procura a Carlinha também, procura o nutricionista para você poder saber como que você vai comer. Você fazer um equilíbrio, fazer uma dieta equilibrada, né? Como a minha esposa fala, que é nutricionista, a gente não tem que fazer a dieta, né? A gente tem que fazer uma reeducação alimentar. Não é simplesmente uma dieta, né, Carla? É uma reeducação alimentar. Não pode ter prazo de validade. Vou fazer uma dieta de 30 dias.
Aí depois você volta com os hábitos antigos, você engorda tudo de novo. Tem que ter uma reeducação alimentar, você tem que saber o que é bom para sua saúde, um acompanhamento, de repente, de longo prazo, principalmente para grandes obesos, para você se reeducar, entender como que o pão pode se encaixar na sua comida e o bom nutricionista, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai encaixar os melhores alimentos dentro da sua cultura, dos seus hábitos de vida, do que você gosta de comer. Não adianta eu mandar você comer brócolis se você nunca comeu brócolis na vida e não gosta de brócolis. Então, eu tenho que te ensinar a gostar de brócolis. Tem todo um trabalho que tem essas questões psicológicas por trás envolvidas. Isso é reeducação alimentar, né, Carlinhos? Não é aquele copia e cola que você pega, coloca, não, você vai comer isso daqui, que você vai emagrecer. Não, é você entender. A diferença de um nutricionista, né, Carla? A diferença de um profissional. Você vai sentar lá, você vai conversar com a pessoa, olha só que legal. Não é simplesmente passar ali uma dieta, é fazer uma reeducação alimentar. É entender o que você gosta, é entender o que você precisa fazer, é sair da sua inércia, né? E você fazer uma atividade física. Não é simplesmente passar ali o que ela vai comer, né, Carla? É entender o que ele precisa fazer para melhorar a sua vida, a sua saúde. E o nutricionista, ele é muito mal visto, porque por muito tempo foi assim, né? O nutricionista, você já chegava no nutricionista, ele já tirava a folhinha pronta e te entregava com a dieta pronta, sem entender seus hábitos, sem entender seus costumes, né? E aí eu ensinando para os pacientes que algumas trocas vão dar mais saúde para eles até começam a comer. Por exemplo, tem um caso de um paciente de 52 anos que ele era insulino dependente. Já há 12 anos ele usava insulina todo dia por causa da glicose alta, né? Por causa da diabetes. Ele não comia fibra. Aí eu falei, o grande problema é que você não come fibra. Aí ele falou assim, como assim? Eu falei assim, se você comer isso, a gente reduz. Aí a gente foi reduzindo. Hoje em dia ele não usa insulina mais. Olha só, cara. E o problema é que antes ele tinha ido em nutricionista que só pegava uma folhinha pronta e entregava para ele. Não explicavam o motivo dele ter que comer. Então, eu gosto de conversar com os pacientes assim, se você comer isso, vai trazer esse benefício para a gente, dependendo de cada caso, né, para a gente fazer essa transição. Bacana, Carla. Muito bom. Carlinha, vamos lá. E agora, vamos aqui fazer um resumão do que nós conversamos. Vamos lá. O pão é vilão ou não é vilão, Carla? Não é vilão, ele cabe muito bem dentro de uma dieta equilibrada para perder peso ou para ganhar massa magra. Pode incluir o pão sem medo, Júnior. Que bacana. Agora, Carla, o pão não é vilão, como a Carla já falou, o pão não é vilão. Então, pão é nutrição, pão é nutrição. Exatamente, bacana. Agora, Carla, vem cá, e quais são os pães? Como que a gente escolhe o pão, Carla? Para você não ter erro, compra o pão na padaria que você sabe que escolhe os melhores ingredientes, que faz ali dia a dia toda aquela fornada, né? Pão de padaria não tem erro. É difícil você escolher um pão que está no supermercado, não é bom um pão que está lá no supermercado cheio de ingredientes na tabela dele lá, na lista de ingredientes está cheio, esse daí você corre. Agora o pãozinho de padaria, o pão francês, o pão de forma da padaria, que vai ter ali uma duração de 7 dias, né? Para você não ter erro, lista de ingredientes grande, prazo de validade grande, corta. Perfeito. Então, vamos lá. Pão é na padaria. Isso, pão de padaria. Isso. Pão é na padaria. Pronto, tá aí. Tá fechado. É a Carlinha que tá falando. E, Carla, como a gente sempre vem falando, que a panificação está fazendo o futuro com o passado. E aí a gente volta na fermentação natural. Então, pães com processo artesanal e fermentação natural. Esse daí é o supra-sumo da panificação, vou falar assim, né? O pão de fermentação natural, ele vai ter uma digestibilidade melhor, vai favorecer a proliferação das bactérias boas no seu intestino e ele não vai te dar pico de glicemia, que a gente sabe hoje em dia que os picos de glicemia que são os grandes responsáveis para a gente ter mais dificuldade de perder peso. Então, o pão de fermentação natural só vai trazer benefícios, é um retorno aos valores ancestrais. Que bacana. Então, vamos lá. Carlinha, o pão não é vilão, o pão é nutrição, pão é na padaria. E o processo artesanal veio para trazer o que tem de melhor na nutrição, né, Carla? Então, assim, Carla, olha, eu só tenho a agradecer a você aceitar o convite, estar aqui conosco hoje no Jodima Cast. Um marco, o Jodima Cast está nascendo agora e você está fazendo parte desse
dessa história, viu, Carla? Muito obrigado. E eu queria que você falasse aqui da Carla, onde é que a gente acha a Carla, para as pessoas aqui que estão nos acompanhando poder estar lá te seguindo também. Olha só, Júnior, primeiro eu quero agradecer, que eu falei que é o podcast mais gostoso que tem, né, com essas delícias aqui. Para mim é uma honra participar, principalmente agora do comecinho, né? E para você me achar, é só buscar nas redes sociais, @CarlaTaliati, que lá tem todas as informações. Se você quer emagrecer, ganhar saúde, comendo pão, você me procura que eu te ensino. Muito bom, muito bom. Pessoal, olha, muito obrigado por vocês estarem aqui nos assistindo. Carla, obrigado pela presença. Não tem nada de cenográfico, isso aqui é pra gente comer e a gente come mesmo, tá bom? Então estamos lá, terminando mais um episódio, hoje falando sobre pão. E hoje nós vimos que pão não é vilão, a Carlinha tá assinando embaixo, a gente precisa de um direcionamento de um profissional, de uma nutricionista, para a gente poder fazer uma reeducação alimentar e não culpar o pão e nem o glúten. Acompanhe aí nas redes sociais, no YouTube e no Spotify, os outros episódios do Jodima Cash. Vem para cá você também, se inscreve para você não perder, tá bom? Obrigado!